Elizabeth da Esperança, no País das Sombras. O recomeço. Deus proibiu que eu fizesse isso e eu evito fazê-lo. Morramos virilmente, não maculamos a nossa honra. Micabeus 9:10. O resultado desse mau incidente foi, em primeiro lugar, um abalo profundo na minha saúde. Em seguida, completo horror pelos fenômenos espíritas, nos quais eu nem mesmo quis ouvir falar durante alguns anos. Entretanto, graças ao ar puro da Suécia e ao límpido sol e à vida ativa que eu levava correndo às florestas, navegando nos lagos, trabalhando em meu jardim, fazendo excursões a cavalo e de carro, minha saúde fortaleceu-se, apesar de haverem sido precisos muitos anos para o seu completo restabelecimento. Com a volta de minhas forças, pude, de certo modo, libertar-me da depressão moral que me subjugava, e, a despeito das minhas resoluções em contrário, achei-me um dia refletindo sobre o porquê e como do desastre que me sucedera na Inglaterra. Entretanto, residindo entre um povo cuja fé natural em Deus e nos ensinamentos da Bíblia nunca haviam sido abaladas, eu não tinha outro meio de exercer as minhas faculdades senão na cura dos enfermos. Nesse terreno, principalmente o poder do Espírito fez conhecer e apreciar essa pobre gente. Passa uma vida muito rude nessas regiões de florestas quase virgens, onde as choupanas mostram-se esparsas em pequenos lotes de terra cultiváveis e sem comunicação alguma com o mundo exterior. Os camponeses cultivam um ceteio para a fabricação do seu pão e algumas batatas, que deve depois ser cuidadosamente preservado das geadas de um longo inverno. O centeio e as batatas são os principais gêneros que conduzem ao mercado, e esses pobres julgam-se muito felizes quando o seu pequeno terreno produz o necessário para ser vendido ou trocado por algodão e lã, destinados à fabricação das roupas de família, ocupação a que se dedicam no inverno, quando o solo se acha totalmente coberto de gelo. São pobres, mas felizes enquanto possuem a força e a saúde. Quando, porém, sobrevém um acidente ou uma enfermidade, sua sorte é realmente lastimável. Precisavam, pois, ocupar-se de muita gente. O doutor, chamado para visitar os camponhos enfermos, parecia dar pouca importância à vida dos seus clientes, ou pelo menos a dos clientes pobres. Se iam procurá-lo em um mau dia de inverno, ele mostrava muita relutância em empreender uma longa viagem por trenó. Isso, depois de tomar todas as informações possíveis sobre o estado do enfermo, julgava não se tratar de um caso de vida ou morte, ou que o enfermo não tinha bastante importância do ponto de vista social para que pudesse acusar de negligência. Ele invariavelmente se decidia a adiar sua visita. Não creio que haja muitos médicos semelhantes, devido, contudo, a esse procedimento. Os pobres vinham de muito longe pedir-nos auxílio, pois sabiam que possuímos uma pequena provisão de medicamentos, coisa, aliás, necessária quando se mora longe das cidades. Minha clientela aumentou rapidamente. O auxílio dos meus amigos espirituais era constantemente reclamado. O doutor, depois de algum tempo, não se opôs às receitas que eu entregava. Não por crer nos espíritos, mas porque assim evitava fazer viagens fatigantes. Vendo que eu não precisava, prescrevia venenos e aceitava satisfeitos meus diagnósticos e escrevia as necessárias prescrições. Devo dizer, não bastante a surpresa. Durante essa época só foram verificados 2 casos de morte de 2 enfermos por causa do doutor, pela qual me servia então dos meus dons mediúnicos, até o momento em que novas mudanças de vida puseram-me em contato com pessoas que estudavam o espiritismo e seus fenômenos. Eram, na maioria, pessoas que, apesar de estudarem a filosofia espírita, careciam de prática. Faziam com a realizados completo de nosso Andy Daybreak, 28 de março de 1890. As fotografias obtidas acham-se reproduzidas e, apesar de interessar-me vivamente esses ensaios, percebi que a luz agira dolorosamente sobre os meus nervos.
tornando-se demasiado sensíveis durante sessões. Foi no curso de atribuir certos efeitos particulares que se causas e vômitos dos fatos, exceto quando rodeada apenas em estado de completa prostração e os sintomas eram de rotina. Nenhuma dessas sensações se manifestava quando as pessoas presentes não tinham o hábito de fumar. Do mesmo modo, quando pessoas enfermas faziam parte do ciclo. Invariavelmente eu sofria nas horas que se seguiam. A companhia de pessoas que tinham o hábito de beber álcool causava-me um mal-estar quase tão desagradável como que era provocado pelos fumantes. Essas sessões foram de bastante utilidade. Fiquei sabendo que muitos hábitos comuns à generalidade dos homens são prejudiciais aos resultados das sessões e, em todos os casos, à saúde do médico. Provavelmente eu me havia tornado mais sensível a essas influências, porque nunca notaram na Inglaterra efeitos tão pronunciados. É possível também que, por feliz acaso, houvesse poucos fumantes no nosso círculo inglês. Não sei o motivo, mas todos os suecos da nossa reunião eram fumantes, e com isso eu sofria. Outro resultado dessas sessões foi tão completamente inesperado que na semana seguinte perguntei a mim mesmo se não tinha tido um sonho mau, de cuja impressão não tardaria a libertar-me. Certo dia um dos meus jovens amigos disse-me: querida amiga, amanhã é o dia do meu aniversário, não tereis a intenção de fazer-me um presente? Por que não? Pois bem, se ainda o não compraste, fazer-me o presente de uma sessão. Sabeis que tenho falado delas a muitas pessoas e que todas estão sempre a pedir-me permissão de assistir a esses trabalhos. Creio, pois, uma vez que isso vos não contraria, que a sessão é o melhor presente que podereis me fazer. Concordei, contentíssima por ver o meu amigo mostrar tanto interesse pelo espiritismo. Ernesto era o seu nome. Lutou, porém, com dificuldades para organizar essa reunião e passaram-se muitos dias antes que fizesse uma combinação definitiva. Os pedidos eram muitos, mas o número das pessoas a admitir não deveria ir além de 20 ou 25. Todos os convidados eram relativamente estranhos para mim, e somente algum deles conhecia de nome. Um dos convidados, filhos do editor de um jornal da localidade, era, segundo se soube mais tarde, um teósofo entusiasta e ligava o maior interesse ao resultado da sessão. Ele também era fotógrafo e foi principalmente devido a isso que dei consentimento para que se tirasse as fotografias das formas materializadas. A ideia foi aplaudida e sendo organizada uma série de sessões fotográficas, muitos dos primitivos assistentes quiseram nela tomar parte. O referido fotógrafo registrara fiel e minuciosamente o trabalho de cada sessão e prosseguia nas investigações com mais vivo interesse. O seu entusiasmo comunicou-se aos outros e os resultados obtidos foram muito além do que podíamos esperar. As manifestações espíritas nada pareceram sofrer graças à severa escolha que presidiu a organização do grupo. Parecia-me realmente que os nossos amigos invisíveis esforçavam-se para triunfar de todos os obstáculos erguidos em seu caminho, obtendo em tudo êxito completo. Muitas fotografias foram tiradas à luz do magnésio, reproduzimos as de Leila. Essas fotografias, que eram para nós mais um motivo de satisfação, tornaram-se nas mãos dos nossos inimigos um pretexto para atacar-me pessoalmente. Não posso afirmar que o fotógrafo tivesse simulado o entusiasmo que ele testemunhava, ou fosse simplesmente vítima de venalidade dos seus amigos, desejosos de fazer bons negócios publicando artigos sensacionais. Prefiro acreditar que ele tenha apenas sido um instrumento da calúnia dos outros. Tomava com cuidado suas notas em cada sessão e, quando finalizaram as nossas reuniões, apresentou-me um manuscrito que, com o meu consentimento, pretendia publicar algum tempo depois. Leila, o espírito de Leila, tal como apareceu parcialmente materializado em 13 de 3 de 1890. Fotografias obtidas com luz de magnésio.
As condições de admissão nas sessões tinham sido tais que as nossas experiências deviam ser consideradas como estritamente privadas, nada se podendo publicar a esse respeito sem a minha autorização. Com os outros, o fotógrafo tinha aceitado essa cláusula. Li rapidamente o manuscrito e copiei, eu risquei o meu nome em todos os lugares onde se achava escrito e enviei o original ao seu destinatário, satisfeito com a sua imparcialidade sobre o assunto e suas boas qualidades de observador. Nesse manuscrito ele exprimia-se com quem tivesse adquirido essas convicções, apesar de conservar algumas dúvidas, e esse respeito, porém, nenhuma objeção me cabia fazer, pois eu adotava as mesmas opiniões. Um homem que não tem dúvidas a vencer em suas investigações não pode ser um bom aliado. Quando, entretanto, o artigo apareceu alguns dias depois, sem o meu consentimento, nenhum dos assistentes estava tão mutilado, tão entremeado de acusações e calúnias que fiquei quase paralisado de horror, recusando crer em meus sentidos. Era-me impossível compreender como alguém podia demonstrar tanta amizade, esforçar-se tanto para escrever de um modo imparcial e ao mesmo tempo publicar coisas diametralmente opostas aos fatos verificados, não só por ele, mas também pelos outros assistentes. Quando comparado os dois artigos e busco explicá-los, parece-me incrível que a mesma pessoa tenha escrito os dois. O espaço não me permite reproduzir aqui as duas narrativas, mas em próximo volume dar-lhe-eis de verbo em verbo, a fim de que os meus leitores aí busquem a verdade e resolvam o mistério. Não tenho motivo pessoal algum para prejudicar esse transviado, cujo nome nem mesmo menciono, mas com este livro talvez vá cair nas mãos de alguém que tenha lido essa narrativa mutilada. O meu silêncio poderia ser tomado como uma confirmação dessas falsidades e, por consequência, fazê-las circular como verdades. Visto eu não ter até hoje publicado o relatório das sessões para demonstrar claramente que o público havia sido iludido, foi, portanto, pelo simples sentimento de um dever para com esse público, particularmente para com aqueles que foram enganados, que me decidi a dar esta explicação. A narrativa em questão foi reproduzida em todos os jornais do país, ampliada, alterada e exagerada. Artigos de fundo do mais malicioso caráter apareceram em muitas das folhas mais conceituadas, fazendo que o sueco se aculpasse da minha pessoa durante 3 semanas. Nesse tempo, a indignação dos meus amigos era tal que tive de intervir no intuito de sustar esse projeto que eles formavam para castigar os maus detratores. Se não fosse o apoio leal de alguns dos meus amigos, eu não suportaria tantos diatribes. Todos me aconselhavam a que me ausentasse por algum tempo. O próprio promotor do escândalo, provavelmente chocado pela tormenta, foi um dos primeiros a dar esse conselho. Mas não o bastante, desejava partir, escapar às cartas anônimas que recebia diariamente, cheia de ignóbeis calúnias, fugir aos insultos que encontrava em cada esquina das ruas. Assustei-me muito com a ideia de voltar às costas aos meus inimigos, de fazer crer que tinham fundamento as suas acusações. Conservei, pois, no meu posto, continuando no meu trabalho cotidiano. Era uma provação terrível que me teria esmagado se não estivesse com a consciência limpa, mas esse constrangimento contínuo começou a afetar gravemente a minha saúde. E era com grande dificuldade que às vezes revestia-me da precisa coragem para fazer o meu passeio diário e sofrer os remorques significativos das pessoas que encontrava. Foi nesse momento que as palavras tantas vezes repetidas por meu pai: faze o que deves, aconteça o que acontecer, se me apresentaram como uma âncora de salvação, e eu as repetia com frequência para ganhar força e coragem. Não parti, a corrente de hostilidade foi desviada para uma reação que então se produziu. A violência do jornalista fez nascer um elemento de antagonismo, mesmo entre pessoas que ainda não haviam prestado atenção ao assunto espírita. Era por um sentimento de cavalheirismo que agora se apresentava defendendo uma mulher desapiedadamente perseguida. Nossos amigos cercaram-me e muitos adeptos sinceros foram conquistados para a causa, entre pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar do assunto, a não ser pelas críticas injustas que me foram feitas. Mais tarde, no mesmo ano, outra série de sessões foi organizada, tomando nelas parte um velho e precioso amigo, o ilustre Alexander Aksakov, de São Petersburgo, que com algum dos seus amigos da Rússia designou-se de fazer-nos uma visita. Sendo nosso intuito a fotografia das formas materializadas, o circo não se compôs senão desses amigos, das pessoas de casa e de algumas outras que nos eram simpáticas, acolhidas entre os assistentes mais antigos. Muitas fotografias foram obtidas, mas nenhuma era completamente boa, ou pelo menos como desejávamos. Conseguimos, entretanto, coisas inesperadas e que não tínhamos pedido.
Alguns desses resultados fortuitos tornaram-se de muito interesse. Um deles foi a fotografia acidental de uma figura de homem. Iluminou-se o gabinete com a luz do magnésio, a fim de saber-se como empregá-la sem obstáculos. Na sessão seguinte, quando a luz brilhou, houve uma exclamação geral. Viu o rosto de um homem por trás da Senhora da Esperança. Esse clichê foi logo revelado, e nele pôde ver-se distintamente o rosto de um homem que parecia estar colocado acima e por detrás da minha cadeira. Esse rosto ficou mais agradável de ver-se que o meu, porque a luz fulgurante do magnésio fizeram-me contrair os olhos e os traços de tal modo que me apresentei feições esquisitas. Quem era esse homem? Walter nos explicou depois. A narração foi publicada completa no Medium and Daybreak, de 21 de abril de 1893, reproduzida mais tarde sob a forma de brochura na Alemanha e na Escandinávia com o título Os Mortos Estão Vivos. A história desse fato, com os acontecimentos posteriores a ele, é demasiadamente longa para ser aqui relatada, mas indicarei os seus pontos principais. Certo dia 3 de abril de 1891, estava muito ocupada a escrever cartas particulares, quando, hesitando em traçar algumas palavras, minha mão escreveu Sven Stromberg. Incomodada por ter inutilizado a minha carta, lancei o papel em uma gaveta e esqueci-o. Entretanto, aconteceu que mais tarde mencionasse esse incidente numa carta escrita em sessão. Quando perguntamos a Walter se conhecia a pessoa fotografada, ele respondeu pela escrita. Oh sim, chama-se Sven Stromberg. Morreu no Canadá, América, em 31 ou 13 de março. Não estou bem certo, disse-me que habitava num lugar chamado Ginland ou coisa semelhante. Sua mulher e seus filhos, em número de 6, ainda se acham na América. É muito estimado e pede que, sem demora, comunique a sua família a sua morte. Rogamos a Walter que nos desse mais amplas informações a esse respeito, porém ele parecia haver esquecido os detalhes. No dia seguinte, escreveu-nos que Sven Stromberg, tendo emigrado com a sua jovem mulher da sua vila natal de Strom, nome que ele adotou ao chegar ao Canadá, estabeleceram-se em um lugar retirado chamado New Estocolmo, onde nasceram seus filhos e onde ele faleceu a 31 de março de 1890, 3 dias antes de escrever seu nome por meu intermédio. Ele pediu à mulher que comunicasse a notícia da sua enfermidade e morte à sua família no país natal, e como ela deixasse de o fazer, desejava que outros prestassem esse serviço. Eis a publicação de sua recente aparição entre nós. A história completa foi nos contada por Walter com o seu xiste habitual entremeada de remoques ao falecido Sven Stromberg, cujo desejo lhe parecia ter sido fazer compreender aos seus amigos da Suécia que ele se tornara personagem importante no Canadá. O Sr. F. procurou comunicar à família de Sven a morte deste. A história foi relatada ao cônsul Oulen, representante da Suécia em Winnipeg, a quem se pediu para proceder às necessárias indagações, no intuito de conhecer-se o que houve aí de verdade. Vivamente impressionado pelo fato, ele publicou a carta do Sr. F. no Canadian Siren e na Manitoba Free Press, e o resultado foi que se obteve uma confirmação completa da narrativa de cada detalhe dada por Walter. Mais tarde, alguém, tendo lido um artigo desse jornal, trouxe a senhorita Stromberg, a viúva, e esta declarou que pretendera realmente participar aos seus parentes da Suécia essa morte. Porém, que deixara de expedir a carta, visto a mais próxima agência do correio de estar 12 milhas do seu domicílio, ela não ter tido tempo para levá-la, porque com a perda do seu marido fora sobrecarregada de trabalho. A pobre senhora ficou tão assustada ao ler a carta do Sr. F. que imediatamente pôs a sua no correio. Eis, em resumo, as particularidades desse fato. O relatório completo dessa correspondência, com a enumeração dos fatos enunciados e a verificação de todos os detalhes, acha-se em poder de Sr. Fiedler, de Gotemburgo, que teve muito trabalho com essa verificação. Outro fato inesperado interessou-me muito mais do que a aparição de Sven Stromberg, cujo nome acabou por enfastiar-me depois de ouvi-lo tantas vezes. Esse fato foi a mais bela reprodução de Holanda e também a última, porque ela despediu-se de nós para não mais voltar, como então julgamos. O Lírio Dourado, a última produção de Holanda, que cada um deles tome uma varinha, sobre cada uma das quais escreverás o nome do seu dono.
E sucedeu que Moisés, na manhã seguinte, entrando no tabernáculo, só encontrou Florida, apresentando botões, flores e frutos. E a varinha de Araão, da casa de Levi, Números 17, 2 e 8. O último trabalho de Yolanda foi um dos fatos inesperados de que falei. Sucedeu durante as sessões de Aksakov, como as continuamos a chamar. Embora fossem elas ricas em resultados de toda espécie, não conseguiríamos até então o fim especial que tínhamos em vista. Eu começava a recear que os nossos esforços fossem inúteis. Essa contrariedade e os desgostos particulares afetavam-me os nervos. Somente o fato de saber que essas coisas podiam prejudicar o êxito era para mim um pensamento mortificador. É difícil vencer essa ansiedade, posto que me esforçasse o mais possível. Não tinha motivos para envadecer-me. Na noite de 28 de junho de 1890, achávamos reunidos no lugar habitual das nossas sessões. Era a grande sala da casa, de forma octagonal, iluminada por um lustre de vidros coloridos. Havíamos arranjado essa sala de modo que a luz fosse muito branda e se distribuísse com igualdade por todos os lados. Nessa noite, as condições em todos os sentidos pareciam ser as piores possíveis. Em primeiro lugar, eu me tinha acidentalmente ferido em um braço, quando acendi um bico de gás e a cabeça do fósforo caíra em meu vestido e a muselina pegara logo fogo. Tinha os braços descobertos. Ainda assim, embora a chama houvesse logo sido extinta, meu braço esquerdo recebeu uma queimadura dolorosa. Em segundo lugar, eu sofria todo dia de uma ligeira, porém incômoda dor nos dentes. Essas pequenas contrariedades, junto ao abalo produzido por violenta ventania que sacudia a casa até os seus alicerces, não nos prometia grande êxito. Apresentou-se a proposta de adiar-se a sessão para a noite imediata, porém isso não convinha à maioria dos nossos amigos, e expondo-se a questão ao espírito de Walter, ele disse-nos que Orlando desejava fazer uma experiência, portanto só restava tomarmos os nossos lugares habituais, mas não era fácil guardarmos uma atitude pacífica. O ruído das portas e janelas que rangiam, batiam por toda parte, impelidos pelo vento, e o som de vedaços quebrados tinham um efeito irritante sobre os nossos nervos, particularmente sobre os meus. Com o avançar da noite, a violência da tempestade foi diminuindo, mas julgando por experiência que tais condições nenhum êxito podíamos esperar. Eu ia propor a suspensão da sessão, quando senti um aroma de flores, que aumentou até se tornar insuportável. Não aprecio o perfume fortes, e estes possuem intensidade de fazer-me mal. O Espírito Walter disse-nos por escrito que nós conservássemos na maior tranquilidade. Pediu que ninguém me falasse, porque Yolanda ia trazer uma flor, mas as condições exteriores devíamos empenhar todos os nossos esforços para ajudá-la. Fizemos o possível, e a esperança de obtermos alguma coisa restituir-nos o nosso bom humor. Tínhamos ali perto areia, água e um vaso para flores, como de costume, embora há muitos meses nada disso nos fosse pedido. O perfume era tão intenso que eu me sentia meio sufocado. Adiantei a mão esperando tocar em flores, mas nada senti. Em seguida, algo grande, pesado, frio e úmido caiu sobre mim. O meu primeiro pensamento foi que um objeto viscoso ou um corpo morto e tão horrível tinha sido a minha sensação, que quase perdi os sentidos. Segurava a mão do Sr. Aksakov e ele percebeu que eu estava recebendo como uma série de choques elétricos. Cada um desses choques fazia-me transpirar abundantemente. Todo contato era-me doloroso. A dor proveniente da queimadura desapareceu do meu braço, e a nevralgia dentária também foi esquecida. Mas coisa estranha, todos notaram que Yolanda sustentava o meu braço como se ela sentisse for tocada por alguém. Retirou-se como se lhe tivesse feito mal. Sentindo grande sede, bebi muita água, porém nada de anormal se passou nessa sessão. O que se deu fora das cortinas eu soube depois pelas notas do Sr. F. Yolanda, auxiliado pelo Sr. Aksakov, tinha misturado areia e gelo no vaso de flores que ela depois cobrira com o seu véu, como anteriormente fizera com a garrafa d'água na produção da Ixora crocata na Inglaterra. O pano branco foi se elevando sempre com lentidão e estendendo-se lateralmente à medida que subia. Yolanda ia acomodando-se esse véu até que ela chegou à altura superior à sua. Então retirou-o cuidadosamente, deixando-nos ver uma planta alta, coberta de flores e com forte perfume de que me queixei. Foram tomadas as seguintes notas. Essa planta tinha cerca de 7 pés de comprimento, de raiz ao ponto mais alto.
ou cerca de 1,5 pé mais do que eu, mesmo inclinado pelo peso das 11 grandes flores que sustentava. Ainda assim era mais alto que eu. As flores eram perfeitas, medindo 8 polegadas de diâmetro, 5 estavam em plena floração. Apenas 3 abriram-se e as outras 3 ainda se achavam em botão. Nenhuma delas apresentava a menor mancha ou sinal de compressão, e todas estavam úmidas de orvalho. Era admirável, mas o perfume do lírio começou a fazer-me mal, desde essa noite. Lírio dourado, produzindo a seção de 28 de 6 de 1890, fotografado ao lado da média. Pode-se apreciar suas reais dimensões. Quando ereta, a planta alcançava 2,27 metros de altura, curvada como se acha na foto. Media 1,95 metros. Permaneceu perfeito durante uma semana, período no qual se lhe tomaram 6 fotografias. Depois desmaterializou-se e desapareceu. E Holanda pareceu muito satisfeita com o seu trabalho e disse-nos que, se desejassem fotografar o lírio, era necessário fazer isso sem demora, porque ela tinha ordem de não retomar. Colocou-se ao lado do vegetal e o Sr. Boutleroff tirou 2 provas fotográficas. O Sr. Boutleroff disse-nos: as minhas provas não são belos espécimes de arte fotográfica, mas nem por isso deixam de ser fiéis, e atendendo-nos às más condições da seção, só devemos admirá-los de havê-los obtido. A fotografia foi tirada à luz do magnésio. Depois os espíritos pediram que nos conservássemos tranquilos para a Yolanda poder desmaterializar a planta. Procuramos atender a esse pedido, mas as circunstâncias não eram boas para podermos ficar suficientemente tranquilos. Por isso, depois da meia-noite, soubemos que Yolanda, desesperado, não tinha conseguido desmaterializar a planta. O espírito Walter escreveu: Yolanda não obteve a planta senão com a condição de restituí-la, porém entende que a médio se acha exausta e não pode mais suportar o trabalho. Deveis conservar a planta na obscuridade até que ela possa vir buscá-la. Os senhores Fieldler e Boutleroff levaram-na então para um recanto sombrio da sala vizinha, onde ficou encerrada à espera de novas instruções. Tínhamos recomendado que não a expuséssemos à claridade, a fim de não aumentar a dificuldade de Yolanda ao retomá-la. Mas a curiosidade foi mais forte e trouxemos o lírio para o salão. Uma manhã com o fim de fotografá-la em diferentes posições, se não podíamos conservar a planta tão estranhamente gerada, teríamos pelo menos a inteira evidência da sua incontestável realidade. Sentimos penalizado por causa de Yolanda. Ela mostrava-se incomodada com a sorte do grande lírio, que visivelmente começava a morrer. Creio que fez 3 tentativas para desmaterializá-lo, a última das quais foi em 5 de junho. Nesse dia, a planta desapareceu tão misteriosamente como tinha vindo. Sabíamos todos que às 21h23 ela achava-se ainda conosco, e 7 minutos depois tinha já desaparecido, não nos restando outro vestígio da sua existência, além das fotografias que tínhamos tirado e 2 flores que ficaram ali no chão. A terra havia sido tirada do vaso, onde permanecera por 8 dias, sem deixar aí sinal algum. Muitos dos membros do nosso círculo declararam que a planta desaparecera instantaneamente. O perfume pareceu derramar-se um momento pela sala e esvaziar-se depois. O momento exato da desaparição do lírio não pode ser fixado, nem o modo pela qual foi conduzido. O certo é que o lírio ali não se achava. Durante a semana em que
O Lírio esteve conosco, tivemos com volta e muitas conversações a respeito. Desejávamos obter autorização para fotografá-lo. O que fizemos depois por nossa própria conta e pedimos ao Espírito Valdo que nos auxiliasse na satisfação do nosso desejo. Perguntamos primeiramente o que vão fazer do Lírio Aurato, que é o nome do lírio, né? Não posso dizer a esse respeito, e Yolanda está por ele muito inquieta e deseja levá-lo ainda hoje. E não poderíamos pagá-lo a fim de o conservarmos? Poderia, se soubesse de onde ele veio, mas a própria Yolanda não pode dizer. De qualquer forma, ele tem de ser retirado, e se ela o conseguir, pois no caso contrário, aí ficará. Que necessidade absoluta é essa de retirá-lo? Perguntei. Tão mal ainda conheceis o vosso catecismo? Disseram a Yolanda que não ficasse com aquilo que lhe não pertence. É inútil raciocinar com as pessoas do seu sexo. Ela quer levar o Lírio e creio que isso conseguirá. Poderemos trazê-la para esta sala a fim de observá-la e tomar algumas medidas. Não sei, Yolanda disse que não expusesse a claridade. Regamo-la com água. Não torneis a fazer isso, a fim de que ela não me censure. Dai-nos, se puderes, alguma explicação sobre o modo pela qual essa planta foi trazida. Não posso, só sei que ela já se achava aqui perto de vós na noite da sessão, prestes a ser materializada, pelo menos uma hora antes de a terdes visto. Queria dizer que ela já aqui se achava antes da sessão, antes da chegada de qualquer dos assistentes. A Yolanda disse-me que a planta estava pronta, porém que receava não poder materializar por causa das más condições daquela noite. Outra circunstância curiosa a respeito do livro foi que a Yolanda, não nos podem dizer de onde viera a planta, nos declarou que não faria saber de outra maneira. Na noite da sua desaparição, antes de ser desmaterializada, encontramos um pedacinho de pano cinzento enfiado na haste da planta. Como fez isso? Era ainda um mistério. Esse fragmento de pano não estava ali quando a planta foi fotografada à luz solar e segundo todas as probabilidades, havia sido aí mesmo. Havia sido aí mesmo formado e não podia ser retirado. E Yolanda, entretanto, convidou o Sr. Ax a cortá-lo da haste e ele o fez. Aí não se notava traço algum de descontinuidade, a não ser a abertura circular por onde passara o haste. Yolanda nos disse ter trazido esse pano do país onde o lírio crescera. Fazendo um exame aprofundado desse pedaço de pano cinzento, pensou-se que ele deveria ser um fragmento do invólucro de alguma múmia, pois conservava ainda o aroma dos perfumes usados no embalsamento. Viemos a compreender que a planta foi trazida do Egito. Algum tempo depois, o Sr. Oxley havia dado ao Sr. Fiedler um pedaço de um invólucro de múmia tirado de uma das sepulturas régias das pirâmides. Esse tecido era muito fino, comparado aos dos invólucros aplicados no embalsamento de pessoas de menos importância. Ele apresentava 1.008 malhas por polegada quadrada, ao passo que o encontrado no livro tinha 2.584. Serei Ana ou Ana será eu? Após essas experiências, minhas faculdades diminuíram durante algum tempo. Caí no tanto que depois de eu ter tentado por uma ou duas vezes obter a escrita automática ou simples manifestações, renunciei inteiramente ao espiritismo prático e entreguei-me ao trabalho cotidiano de pintura que me dava sempre maior prazer. Algumas das minhas produções tinham obtido o primeiro prêmio em alguma exposição artística e uma ou duas das minhas paisagens suecas foram vendidas por preço que em mim fizeram nascer grandes esperanças para o futuro. Trabalhei seriamente durante um ano com a intenção de passar no estilo seguinte, algum tempo na Noruega. Com o fim de desenhar a venda de um ou dois quadros, deu-me os recursos, o que me envaideceu para empreender a viagem. Prometi gozar bastante a minha estada na Noruega. Aprecio muito esse país onde há sol à meia-noite, com os seus fieldes e os seus fiordes.
suas paisagens selvagens e grandiosas, seu céu glorioso, suas relíquias do culto dos antigos deuses, suas histórias e suas superstições estranhas, o país de Odin, de Thor e das valquírias que velam sobre as almas dos guerreiros mortos nos combates, para conduzi-los a Valhalla. Amo esse povo, esses audazes escandinavos, com a sua liberdade de pensar, sua honesta e reta simplicidade de linguagem, seu caráter cavalheiresco, sempre defendendo a justiça honesta. Eles exigem que os outros também o sejam em seus atos e pensamentos. Não evita o cumprimento de um dever quando daí lhes resulte alguma coisa desagradável, ou quando os seus motivos não sejam compreendidos, e usam de toda a energia no que empreendem, seja uma pesquisa sobre espiritismo, seja uma viagem ao Polo Norte. Foi, portanto, com o fim de ser útil a algum desses bons amigos que me decidi a recomeçar as experiências de materialização, desta vez com um espírito de crítica mais severo que anteriormente. Sentia bem que, apesar da minha experiência nesse gênero de fenômeno, estava longe de compreendê-los, e que o mesmo sucedia a todas as pessoas que até então tinham tratado do assunto. Eu lera os relatórios de numerosas sessões de outros médiuns e orgulhava-me com o fato de, em todas as circunstâncias, ter conservado sempre o uso dos meus sentidos e nunca haver ficado como eles, sonambulizado ou inconsciente. Entretanto, era forçado a reconhecer que os meus sentidos não haviam sido de grande utilidade, visto não me permitir compreender o modus operandi dessas manifestações. Sentia-me, porém, bastante auxiliado por meus amigos. Em primeiro lugar, eles pareciam mais do que eu conhecedores da teoria e da filosofia espíritas. Além disso, notavam e comentavam circunstâncias que haviam escapado à minha observação ou que me não tinham parecido de grande importância. Portanto, devia recomeçar esses estudos. Desde logo decidi que não mais permaneceria por trás da cortina, prejudicasse isso ou não as manifestações. Desejei poder servir-me dos meus olhos como dos meus ouvidos. Se um gabinete era absolutamente necessário, como dizia, ele seria preparado, mas eu me ausentaria do lado de fora. Essa minha resolução veio complicar o trabalho. No começo pareceu-me quase inútil prosseguir as experiências, pois a necessidade da obscuridade tornava quase impossível ver os espíritos materializados à medida que apareciam. Entretanto, as condições foram pouco a pouco melhorando e finalmente comecei a crer que tinha escolhido o melhor caminho para instruir-me. Eu poderia observar o que sucedesse sem que isso ficasse dependendo somente dos meus ouvidos. Apesar de tudo, não me era ainda possível compreender como essas coisas se produziam. Via a sua formação, observava os resultados, mas o como e o porquê ficava para mim um mistério impenetrável. Foi numa dessas sessões em Cristiânia que certo assistente furtou um pedaço de pano que envolvia um espírito. Mais tarde descobri que faltava um grande pedaço quadrado da fazenda da minha saia, o qual havia sido em parte cortado e em parte arrancado. Meu vestido era uma fazenda espessa de lã de cor escura, ao passo que o pano subtraído tinha alguma forma ao que me faltava, porém era maior, de cor branca e de um tecido tão fino e leve como uma teia de aranha. Um fato semelhante tinha sucedido na Inglaterra, quando alguém pedira a Ninha um fragmento de sua ampla vestimenta. Ela consentira, embora contrariada, e a razão da sua pouca vontade foi explicada depois da sessão, quando encontrei um buraco no vestido que usava pela primeira vez. Sendo quase negro esse vestido, preferi atribuir o fato a algum acidente da parte de Ninha e a uma causa psicológica. Como, porém, isso se repetisse, comecei a compreender que não se tratava de um acidente, que minha roupa ou a dos assistentes eram de algum modo reservatório de onde saíam os brilhantes vestidos que envolviam os espíritos. Esse mesmo fenômeno produziu-se ainda uma ou duas vezes, quando, porém, o espírito dava voluntariamente ou cortava ele próprio um pedaço do seu vestido, o meu ficava isento de qualquer avaria. As experiências feitas com os meus bons amigos nessas novas condições tinham para mim um interesse considerável. Ofereciam-me assuntos para reflexão. Começara por experimentar uma sensação desagradável na presença dessas formas materializadas. Não podia analisar as minhas próprias impressões a esse respeito, mas um vago sentimento de dúvida que até então não conhecera começava a preocupar-me.
Não podia saber como ele viera, nem de onde, e mesmo não tinha força para repeli-lo. Era uma espécie de obsessão contínua. Agora que eu começava a fazer parte do ciclo, em vez de ficar como anteriormente isolado no gabinete, podia observar sob um duplo ponto de vista, observando os fatos como qualquer assistente e estudando as minhas sensações na qualidade média. A prática adquirida nessas condições foi para mim de um valor considerável. Na última sessão, antes de partir para a minha viagem artística, eu tomei nota, por escrito, de todos os meus pensamentos, impressões e sentimentos. E como aí se achava sincera e útil explanação de tudo que um médium pode experimentar nas sessões de materialização. Por pouco que conserve a sua consciência, vou copiar exatamente as notas do meu diário. Abre aspas. Chegamos cedo a Cristiânia e fomos tomar uma xícara de chá antes de nos reunirmos na sessão. Sentia muito desanimada e minha excitação nervosa crescia à medida que o momento se aproximava. Parece que não estás muito satisfeita, notou Janey. Certamente que não, respondi-lhe, arrependendo-me logo ao pensar no trabalho que todos tinham tido para garantir o meu bem-estar e o êxito da sessão. Procurei depois deixar um pouco a minha atitude desagradável, tomando o chá e ouvindo a narração das medidas adotadas para essa noite. Entretanto, na sala das sessões encontrei muitos antigos conhecidos e vi que ali estavam 3 meninos, um dos quais era filho da senhora Peterson, médium. Senti-me animada à vista dessas crianças e elas, trazendo seus tamboretes, instalaram-se ao meu lado como se fossem ver uma coisa muito natural. Depois começaram a tagarelar umas com as outras, de vez em quando dirigiram-me a palavra. O gás foi abaixado de modo, porém, que ficasse luz suficiente para permitir-nos ver todos os objetos que se achavam no salão. Eu mesmo podia ver as horas no mostrador de um relógio, um tanto sombrio, colocado no extremo oposto. Pareceu-me que a luz era demasiada, mas não havia motivo para aconselhar-se modificação, a menos que se tornasse absolutamente necessária. Alguém me deu 2 pedaços de bolo, porém, como não gosto de sobrecarregar o estômago durante as sessões, e mesmo para evitar distrações, pedi à pessoa que ficasse mais próxima, que os guardasse juntamente com as minhas luvas. Depois deram um bolo ao pequeno Jonte, recomendando-lhe que repartisse com seu irmãozinho desencarnado Gustavo, se ele se apresentasse. Desembaraçada de qualquer objeto incômodo, sentei-me tranquilamente, apertando as minhas mãos e aos meus pequeninos vizinhos. Veio-me, porém, o pensamento de que, obrando assim, eu podia absorver uma parte da força desses meninos, e como eles precisassem muito de toda a energia desembaraçado de qualquer objeto incômodo, assentei-me tranquilamente, apertando nas minhas mãos as dos meus pequeninos vizinhos. Veio-me, porém, o pensamento de que, obrando assim, eu podia absorver uma parte da força desses meninos, e como eles precisassem muito de toda a energia, larguei-lhes as mãos. Conservamos-nos sentados durante certo tempo, sem produzir nada, embora se notasse claramente que alguma coisa agitava-se no gabinete por trás de mim. Podemos então apreciar a utilidade do cântico para desviar a atenção do que se passava no gabinete, distrair-me durante esses longos momentos de espera. A luz enfraqueceu. Imediatamente depois, detrás da cortina, saiu um espírito com tal rapidez que assustou a todos. Em seguida surgiu outro espírito de pequena estatura, que girou ao redor de mim e aproximou-se do menino Jonte, a qual lhe apresentou logo o bolo, dizendo: "Tome-a para ti, querido Gustavinho." Essa sombra branca afastou-se com o bolo e, desembrulhando, apresentou o conteúdo da menina Mágia. Esta separou daí um pedaço, colocou em meus joelhos, empurrando para Jonte, que inquieto esperava a sua parte. "É teu irmão, Jonte? É Gustavo?" perguntou uma voz a pequena distância. "Diz-me se é Gustavo." "Sim, é Gustavo", respondeu Jonte, com a boca suja pelo creme de chocolate. "Vai, Gustavinho, vai ver a mamãe e dá-lhe também alguma coisa. Vai, eu te guiarei, não tenhas medo. Tomo conta de ti." Mas Gustavo adiantou-se sem auxílio de ninguém. Colocou o rosto do seu bolo nos joelhos da mãe. Colocou o resto do seu bolo nos joelhos da mãe, acariciou-lhe a face com as suas mãozinhas e voltou a ocupar o seu lugar entre o irmão e a irmã.
Vai ter com o papai, meu Gustavinho, vai, meu querido. Ele te ama tanto, suplicou a mãe, parecendo muito agitada. Ele, porém, não a atendeu. Conservou-se ainda alguns minutos com os meninos e depois, evaporando-se, lentamente desapareceu. Nessa ocasião, a figura mostrou-se por várias vezes à minha esquerda, porém, sem adiantar-se muito. Era uma forma alta e corpulenta. Por fim, avançou a passos largos para o meio do círculo e dirigiu-se ao Sr. Lund, que se levantou para ir ao seu encontro. Não sei quem era esse espírito, esqueci-me de indagar. Ele causou certa surpresa entre os assistentes, porque até então as formas materializadas eram de aspecto um tanto indecisas e pareciam tímidas. Então, esta, pelo contrário, caminhava entre nós, como se estivesse fazendo-nos um favor. Passou bruscamente por perto de mim, como se eu não existisse. Creio mesmo que me ouçou. Um minuto antes eu era considerada na reunião, porém agora já em mim não reparavam. Tive muito desejo de fixar os olhos dessa majestosa personagem. Ela, porém, deu-me as costas e só pude observar a sua estatura, que me pareceu alta. Notei que ao lado do Sr. Lund, ele tinha quase a sua altura e retirou-se com o mesmo andar majestoso. Senti o mais vivo desejo de fazer-lhe notar a minha presença, lembrar-lhe o quanto me devia, para poder mostrar-se com essa falta de cerimônia. Entretanto, ele desapareceu sem que eu tivesse a coragem de denunciar-lhe a minha presença. Senti-me extremamente fraca, só podia pensar e não tinha força para agir. Apresentou-se então outra figura menor, mais delgada e com os braços estendidos. Alguém se levantou na extremidade do círculo, caminhou para ela e caiu em seus braços, ouvindo gritos mal articulados. Ana, oh Ana, minha filha, meu amor. Outra pessoa aproximou-se, igualmente passou os braços em torno do espírito. Lágrimas, soluços e louvores a Deus confundiram-se. Eu senti o meu corpo puxado, ora para a direita, ora para a esquerda, e tudo se tornou sombrio a meus olhos. Experimentava a sensação de ser abraçado por alguém, entretanto achava-me só na minha cadeira. Sentia que o coração de alguém batia de encontro ao meu peito, que tudo isso se estava dando ao passo que junto a mim apenas se achavam duas crianças. Ninguém pensava em mim, todos os pensamentos, todas as vistas convergiam para a branca e delicada figura cercada pelos braços de duas mulheres de luto. Eu sentia distintamente pulsar o meu coração. Entretanto, que braços eram esses que me cercavam? Perguntei. Jamais tive a consciência de um contato tão real e comecei a perguntar a mim mesma quem era eu. Seria aquela branca figura ou a pessoa sentada na cadeira? Seriam minhas as mãos que rodeavam o pescoço da dama idosa ou só eram minhas as mãos que descansavam nos joelhos da pessoa sentada na minha cadeira? Perguntei. Certamente eram meus lábios que recebiam os beijos, era o meu rosto que eu sentia regado pelas lágrimas abundantes das duas velhas damas. Como se dava isso? Perguntava. Era horrível o sentimento de perder assim a consciência da minha identidade. Desejei erguer uma das mãos do corpo que se achava na cadeira e tocar em alguma coisa, a fim de saber se eu existia realmente ou se era somente a vítima de um sonho. Desejei saber se Ana era eu, se a minha personalidade e a dela eram a mesma coisa. Senti os braços tremendo da velha, os beijos, as lágrimas, as carícias de sua irmã. Ouvia sua bênção entregue a uma verdadeira agonia de dúvidas e angústias. Perguntava a mim mesmo que tempo duraria isso, por quanto tempo continuaria nesse estado. Eu seria Ana ou Ana seria eu? Perguntava. De repente senti duas mãos pequenas segurarem as minhas, que se conservavam inertes. Elas fizeram-me tomar posse de mim mesmo e com um sentimento de alegria exaltada senti que eu era eu. É que o menino jonte e fatigado de ver diante de si o espírito materializado das duas mulheres sentiu-se isolado e agarrou as minhas mãos para consolar-se. Que felicidade me veio com o contato da mão dessa criança. Minhas dúvidas desapareceram a respeito da minha individualidade do lugar em que me achava. E quando esse sentimento voltava, a branca figura de Ana entrou no gabinete. E as duas damas retornaram às suas cadeiras, agitadas, soluçando, porém cheias de contentamento. Outras manifestações produziram-se ainda nesta noite, mas eu,
De modo ou de outro, sentia-me fraco, indiferente a tudo o que se passava ao redor de mim e nada disposta a interessar-me pelos incidentes que pudessem sobrevir. Alguns fatos eram singulares e notáveis, mas parecia que a vida me havia abandonado e eu só aspirava à solidão e ao repouso. O meu maior desejo era retirar-me para longe das grandes cidades. E logo que a sessão terminou, meus pensamentos dirigiram-se para as longas férias, objeto dos meus sonhos. Depressa voltei a mim e poucos dias depois parti para as montanhas. A lembrança das sensações estranhas que experimentara durante a visita de Ana atormentava-me cruelmente. Em vão tentei escapar aos meus próprios pensamentos e fixar a atenção nas paisagens magníficas que me rodeavam. Eles perseguiam-me, impunham-se a mim até que me resolvesse a estudá-los à medida que se apresentassem. As circunstâncias incompreensíveis que o esquecera voltaram-se à memória e exigiam explicação. O ataque brutal sofrido outrora pelo espírito de Holanda e tantos outros incidentes surgiram diante de mim, formando uma barreira formidável. Eu sentia então que não devia ir além antes que essas coisas fossem esclarecidas. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.